o em pé junto ao mar de vidro. AP 15 1-2. Observando suas visões, João, o apóstolo do amor, vê entrar em cena 7 anjos ou mensageiros, cujo objetivo era revelar aos homens ira divina, cf. AP 15 5-7, isto é, o resultado de suas próprias ações. As 7 taças representavam justamente a colheita compulsória das experiências humanas, consideradas como ira de Deus. Por força da lei divina, os efeitos se sucedem de tal maneira que o ser humano recolha da vida a cota de frutos correspondente àquilo que semeou, com exatidão. Quando essa colheita se realiza de forma mais difícil, por meio de eventos drásticos ou rigorosos, frequentemente o homem sente-se visitado pelo que chama de ira de Deus. Não obstante, essa ira nada mais é do que o resultado da lei de causa e efeito, que entra em cena, obrigando o semeador a colher os frutos em conformidade com a qualidade da semente. A partir desse ponto de vista, podemos interpretar ou buscar o ensinamento contido nos capítulos 15 e 16 do livro profético mediúnico do apóstolo João. A primeira taça. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. AP 16 1-2. A interpretação profética que leva em conta somente o ponto de vista material não nos oferece grandes possibilidades de esclarecimento. No entanto, pode-se aliar a visão literal à ótica espiritual ou moral, a fim de se encontrar a mensagem luminar por trás da alegoria. A profecia é clara ao afirmar que apareceu uma chaga feia e dolorosa AP 16:2, naqueles que se identificavam com os ideais da besta e da sua imagem. Tudo no universo é questão de sintonia, é da lei que semelhante atrai a semelhante. Sendo assim, é lógico concluir que, através desse processo de sintonia, aqueles que se ligam, por um motivo ou outro, aos princípios materialistas, negativistas ou objetos provavelmente atrairão para si situações compatíveis com seu estado mental. Sem que nos atenhamos à interpretação literal da profecia, podemos identificar a chaga feia e dolorosa nas obras que, de modo geral, visam a entravar o progresso da comunidade global, empreendidas por aqueles que se consorciam com os ideais da besta, bem como em seus comportamentos e atitudes desequilibradas. Lascívia, sensualidade, omissão, negligência, desonestidade, culto ao prazer fugaz, materialismo e prepotência são alguns dos atributos ou chagas morais que aparecem e se desenvolvem nos homens não renovados pelo Evangelho de Jesus. O segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. AP 16:3. As atitudes desmedidas, a falta de respeito à vida, a cobiça, o apego exagerado ao dinheiro têm feito com que o homem destrua a própria natureza que o criou e da qual faz parte. No momento inicial, ao ser vertida a primeira taça, a situação moral, as chagas morais ficaram patentes no posicionamento dos homens diante da vida. Ao ser derramada a segunda taça, que indica uma etapa subsequente nos eventos mundiais, vemos materializarem-se tais chagas, através da ação do homem na natureza, no meio em que vive e de onde poderia tirar seu sustento. São graves as consequências da inércia humana, que ainda não se libertou das deficiências que caracterizam os tempos da primeira taça. Em atitude de desrespeito à vida planetária, o habitante da Terra polui seriamente as águas dos oceanos e mares, fonte de toda a vida no mundo, promovendo o caos e a destruição dos seres vivos. Muitas espécies marinhas já foram extintas, e dezenas de outras se encontram em extinção, unicamente em decorrência da ação do homem em seu meio.
Aniquila-se lentamente a vida dos oceanos e mares como resultado dos maus tratos e agressões que os habitantes do mundo cometem em sua própria morada planetária. No entanto, assim como é claro o acerto da profecia apocalíptica com relação à degradação do meio ambiente, que tomou proporções mais alarmantes nos últimos séculos, também é cristalino o princípio de responsabilidade imposto pela divina lei. Aproxima-se o momento em que o homem, assombrado pela eminente escassez dos recursos naturais, sentir-se-á compelido a voltar os olhos para a natureza, e dedicar-se à reconstrução do que fora devastado. A terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse 6:4. Vemos novamente neste versículo a ação inconsequente do homem terrestre comprometendo as fontes das águas. Além dos oceanos e mares, a falta de cuidado com o meio ambiente tem estendido a destruição aos rios, aos lagos, às cachoeiras e às fontes de água doce. Tudo isso como resultado da situação moral do ser humano, de seu atraso espiritual, sem atentar para sua renovação íntima, externa em torno de seu desequilíbrio interno. A natureza se ressente, enquanto é agredida pelo próprio homem, que deveria preservá-la. As condições de vida acabam por se deteriorar cada vez mais, tornando difícil a sobrevivência no mundo. As gerações futuras, sendo afetadas mais diretamente pela natureza revolta, serão obrigadas a avaliar suas atitudes e posições íntimas. Nas chamadas taças da ira, notadamente da primeira à quarta, está implícito o apelo do alto, como alerta aos terrestres para a situação que eles mesmos estão criando na casa planetária. A quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16:8-9. A destruição da natureza, levada a termo de modo irresponsável, afetou também a camada de ozônio, que está para o planeta assim como o duplo etérico está para o ser humano. Da mesma forma que o corpo etérico, denominado corpo vital por Allan Kardec, tem funções protetoras, que preservam o indivíduo encarnado do contato incessante com o astral inferior e suas emanações nocivas. A camada de ozônio impede a ação mais direta e intensa de certos raios solares sobre a superfície planetária. Sem essa proteção natural da atmosfera, os habitantes da Terra ficam expostos à destruição causada por certas radiações solares, geradoras de câncer e outras doenças que têm acometido os habitantes da crosta. Os métodos de degradação ambiental têm se ampliado cada vez mais, porém depende do homem se esse estado de coisas prevalecerá ou não. Ainda é tempo de retomar o equilíbrio. Nas mãos humanas repousa o poder de transformar o panorama diante de seus olhos. Muitos esperam que os eventos apocalípticos venham de maneira chocante, espetacular, abrupta e repentina. Contudo, o ser humano já convive com tragédias, abusos e disparates há muito tempo. Devido ao seu estado espiritual, não se deu conta de que vive em meio aos últimos acontecimentos e de que é exatamente em virtude de suas imperfeições ou desequilíbrios que tais coisas acontecem. Não há como culpar Deus ou revoltar-se diante da fúria das catástrofes naturais. O momento atual demanda, sem delongas nem escusas, a renovação radical dos padrões íntimos de conduta, dos ideais e das ideias, para imprimir, no meio ambiente, um estado de equilíbrio e harmonia geral. A quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 6:10-11. O trono da besta é o símbolo da centralização de todos os poderes e princípios filosóficos contrários aos ensinamentos do Cristo.
A profecia da quinta taça prevê a queda de todos os poderes humanos e transitórios, que não se sustentaram pelo amor e não se firmaram na palavra de Jesus, ou, na linguagem do evangelista, não edificaram sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. MT 7:26. Nações, religiões, organizações e filosofias serão abaladas em seus princípios e fundamentos. Passarão, como passam as folhas ao vento, diante da inegável força do amor de Jesus. As trevas em que se encontram as instituições assentadas sobre o trono da besta, isto é, fundadas sobre pilares antifraternos e não humanitários, impedem que seus dirigentes integrantes vejam a beleza da estrela polar do Evangelho, o amor, força dinâmica da vida. O afastamento dos princípios superiores da vida faz com que as trevas morais dominem o trono da besta, não importando onde se encontre esse trono, nas nações, nas academias e templos do conhecimento ou nas sedes das religiões pois qualquer um que não se submeta ao jugo suave do divino pastor se coloca em trevas morais ou espirituais. Entretanto, ainda é tempo de observar muitos mordendo suas línguas de Durap 16 e 10, ou seja, sendo submetidos a sofrimentos causticantes e, mesmo assim, insistindo em manter suas posturas equivocadas. Ao invés de se voltarem para sua própria intimidade, que clama por renovação, perdem-se em meio a reclamações, injúrias, disputas e discussões infrutíferas. Nessa fase, culpam tudo e todos por seus infortúnios, blasfemam e relutam em arrepender-se, como anotou o vidente de Patmos, cf. Ap 16 e 11. Amestrador, porém, é infalível, e visita os alunos indisciplinados da escola terrena na hora em que melhor lhe aprouver. A sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios, que operam sinais, e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ap 16 e 12 a 14,16. Ante as crises mundiais, os representantes dos povos da Terra juntam-se na esperança de salvar a situação planetária. Na atualidade, notam-se diversas iniciativas, geralmente frustradas, principalmente no Oriente Médio, na região do rio Eufrates, onde os conflitos são particularmente graves e duradouros. Coligações, acordos, tratados, alianças nacionais, tudo isso torna-se inútil se o homem terrestre não atentar para o verdadeiro problema, que está dentro de si mesmo. Qualquer ação de caráter apenas exterior, que não esteja alicerçada no amor verdadeiro, produzirá somente resultados desastrosos, materialistas, ideias acanhadas ou, em linguagem profética, espíritos imundos. Ap 16 e 13. A paz aparente, mantida através do aumento do número de armas ou do poderio militar, poderá explodir na guerra do Armagedon, ou seja, um conflito global, entre todos os governantes da Terra, cf. Ap 16 2.14,16, pois a verdadeira paz é aquela alicerçada na renovação e reeducação do homem interno. Na verdade, já se pôde assistir às guerras mundiais do século XX, entre outras, que foram suscitadas, em parte, por causa da corrida armamentista. Movimentam-se povos, criam-se governos e instituições, crescem as religiões, mas o que se tem produzido muitas vezes são gestos inócuos, espíritos de demônios, que operam sinais. Ap 16 e 14, ou engodos. Sem vontade firme e valores calcados na intimidade do ser,
O homem apenas se agita, sem nada realizar, destrói, sem coisa alguma construir. A humanidade clama por renovação. A sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Ap 16 e 17 a 20. Diante dos acontecimentos desencadeados pela insânia dos homens, governos e autoridades, o alto intervém de forma mais ou menos direta, cf. Ap 16 e 18, enquanto se estabelece a mudança planetária que prepara a Terra para ser a morada de uma humanidade mais feliz. A situação moral do mundo deu lugar às mudanças materiais. Antes que seja destruída a escola planetária, em meio ao caos e à indisciplina de seus alunos rebeldes, é imposta uma nova ordem. Está feito o Ap 16 e 17. Indivíduos, povos e nações, governos e instituições, religiões e religiosos caem, são fendidos em sua estrutura e, então, são substituídos, cf. Ap 16 e 19, passam, e desaparecem para ceder lugar a uma nova era, enquanto a Terra, com a face renovada, é preparada para a habitação do novo homem, o homem espiritual. Como se pode ver, a renovação da crosta do planeta, cf. Ap 16 e 20, nesse contexto, obedece a leis sublimes, e tem lugar objetivando a nova civilização que a humanidade adentrará. As terras que no passado foram submersas, como nos tempos da Atlântida, conservam-se sob as águas para se retemperar. Aos poucos, surgirão por efeito da natureza ou pela interferência do homem terrestre, a provocar a destruição do solo. Tais terras submersas poderão, no futuro, produzir muito mais, para a nova humanidade, a nova civilização espiritualizada. Seus recursos minerais se encontrarão mais atuantes e expressivos devido ao longo tempo em que permaneceram sob as águas. Lentamente, presenciam-se as águas do mar tomando conta de vastas regiões do planeta, enquanto as calotas polares se derretem, cedendo aos poucos às transformações graduais que se processam no seio da Terra. As regiões que agora se encontram submersas com certeza formarão novos continentes, novos núcleos de desenvolvimento humano. É a renovação da face do mundo. As alterações não se darão brusca e repentinamente, no entanto. A natureza dispõe de recursos para promover tais eventos, uma vez que a grande transformação que devemos aguardar, e contribuir para que aconteça, e a transformação íntima, espiritual, dos habitantes do mundo. Somente aqueles que se adequarem aos princípios sublimes do Evangelho cósmico do amor encontrarão segurança e guarida na nova terra. Regimes políticos, econômicos e instituições humanas não resistirão às mudanças que se operarão neste novo ciclo. Mesmo as cidades das nações Ap 16 e 19, serão abaladas e rirão, pois os grandes centros urbanos têm acumulado, em sua psicosfera espiritual, os fluidos mórbidos oriundos dos desajustes morais de seus cidadãos. Egrégoras negativas têm se formado sobre as grandes capitais do mundo, devido ao amontoamento de energias densas, nocivas, baróticas. Roma, a grande cidade das nações, cidade secular, cuja história espiritual tem sido escrita com o sangue de inocentes, sobre a miséria dos pobres e o domínio religioso das consciências, será profundamente afetada. Identificada nos escritos do Novo Testamento como Babilônia, de acordo com a tradição, é um local que possui expressiva carga tóxica em sua atmosfera, denotando um karma coletivo e milenar, que atrairá, no momento certo,
as forças responsáveis pela sua destruição. Cidades como Nova York, Paris, Londres e diversas outras em todo o mundo, concentram grande marginalidade, crime organizado e uma situação espiritual reprovável, e reúnem, em seus limites geográficos, aqueles espíritos endividados e culpados diante da lei universal. No instante adequado, quando soar a ampulheta do tempo, será promovido o resgate coletivo e doloroso, transferindo-se, em massa, essa multidão de espíritos culpados para outros mundos, outras terras do infinito. São suas próprias auras que atrairão tais catástrofes. Nesta hora, a morte arrebatará, com seu manto avassalador, as realizações infelizes, os planos sinistros e as almas endividadas que os conceberam, para novo recomeço. Em situações compatíveis com seu estado atrasado, essas almas rebeldes serão recebidas em planetas apropriados, que se perdem na imensidão sideral. Com tais mudanças, as regiões inferiores do mundo espiritual serão esvaziadas, o umbral não representará mais a reunião de seres infelizes, pois a Terra será saneada, limpa, expurgada dos elementos daninhos que compuseram sua atmosfera astral por tantos séculos. Conforme informa a profecia, cf.ap 21.1, haverá então um novo céu plano espiritual, e uma nova terra mundo físico, e o homem terá a oportunidade abençoada de renovar a face sofrida do planeta escola, trabalhar pelos séculos futuros, para a reconstrução daquilo que outrora desprezou e destruiu. Dos escombros do milênio, surge a esperança de renovação. O Espiritismo, como ideia renovadora, como doutrina consoladora, contribui para a transformação que já se opera, através da inspiração e do esclarecimento de ideias e consciências. Com a disseminação de conceitos de tolerância, responsabilidade e ética cósmica, imbuído de uma visão profundamente otimista, prepara o homem para a vivência plena do amor e da verdadeira fraternidade, que será o lema da nova humanidade terrena. Comprovando a imortalidade da alma, o Espiritismo patenteia, aos olhos humanos, sua origem e destinação divinas. Descerrando o véu que separa os dois lados da vida, vem, através da mediunidade, estabelecer laços de fraternidade entre os habitantes dos dois planos da vida, convidando os homens para a renovação moral e o trabalho incessante em favor do eterno bem. Como Consolador prometido, cf. Ju 14 e 16 etc., esclarece que nada está perdido, que todas as experiências são aproveitadas e que há esperança para a humanidade. Enquanto houver o amanhecer e o sorriso de uma criança, enquanto brotar uma flor e um gesto sequer de altruísmo, é Deus que investe no homem da terra. Que as multidões não mais esperem mudanças catastróficas, por vezes alimentada pela imaginação popular, que pinta com cores fortes os eventos do fim dos tempos. Em vez disso, lembre-se das mudanças morais, da transformação interior, única base sobre a qual se efetuará o crescimento do ser, ante a necessidade da hora. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu, e não se veja sua vergonha. Ap 16 e 15. Jesus vem sorrateiro, discreto como um ladrão, na figura utilizada por João o Evangelista. Na hora do Senhor, em lugar da nudez íntima, tenhamos a robustez das realizações no bem para envergar. Somente o homem renovado poderá habitar a terra renovada. Queda de Babilônia. Capítulo 15. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberão do vinho de ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. AP 18:1-4. Estudando as páginas da Bíblia, podem-se daí extrair os ensinamentos espirituais que orientaram os povos e seus representantes, em todas as épocas, e pelos quais se deixaram guiar. Ao lado disso, há as histórias e lendas, contadas com vistas ao ensinamento do povo de Israel, que refletem a maneira de apresentar as verdades universais. Ressalva feita ao contexto cultural e social específico daquela sociedade, o livro considerado sagrado é um manancial de conceitos eternos, atemporais. Cabe ao leitor desenvolver a capacidade de extraí-los, assim como é necessária a habilidade para obter o mineral precioso encontrado em meio às rochas. O aspecto às vezes chocante com que se apresentam certas revelações sublimes é próprio de uma linguagem afeita à maturidade espiritual de indivíduos que viveram há 2-3 mil anos, mas, mesmo aí, é nítida a distinção entre os textos mais antigos e os livros do Novo Testamento, por exemplo. De qualquer forma, a sabedoria divina soube preservar, através de imagens e alegorias, as verdades transcendentais. É justamente nesse contexto de revelação, de registros históricos e de parábolas que encontramos a figura lendária da Babilônia. Inicialmente o nome é mencionado no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, embora sua pronúncia, na época, diferisse da atual, era Babel, cf. Gênesis 10:10. No Gênesis, ergue-se a figura imponente da Torre de Babel, centro gerador de intrigas e de ideias considerados pelo povo hebreu como contrários aos planos e aos princípios de Deus. Sem nos atermos às discussões quanto à sua existência real ou à sua localização no tempo, Babel permaneceu como símbolo da ignorância das leis espirituais, do antagonismo às forças do bem e da rebeldia dos homens contra as leis divinas. Mais tarde, sobre os escombros de suas fundações, foi erguida, segundo a lenda, a poderosa Babilônia, flor do Mediterrâneo e centro do poder político e cultural daquela região, por muitos séculos. Dominou o mundo antigo e alcançou notoriedade por sua arquitetura e seus jardins suspensos, sendo considerada uma das maravilhas do mundo antigo, ainda que sua imagem esteja associada a poder, orgulho, sensualidade e desrespeito. Nos escritos proféticos, havia polarização entre duas entidades, Babilônia e Jerusalém, dois símbolos, que assumem papel de verdadeiros personagens antagônicos no enredo do Apocalipse. Babilônia era o símbolo do pecado, da confusão entre os povos e do poder temporal, de orgulho, riqueza vil, opulência e ostentação, a tal ponto de, no livro de Daniel, ser considerada a cabeça de ouro da grande visão profética, DN 2:38. Jerusalém, em contrapartida, era tida como a cidade do grande rei, da paz, da vida espiritual da nação israelita. Quando da destruição dos muros de Jerusalém e durante o cativeiro imposto aos judeus na Babilônia, ao longo de 70 anos, acentuou-se ainda mais a impressão, na mente daquele povo, da simbologia a que nos referimos, dando mais ênfase ao caráter pagão e antimoral da figura de Babilônia. No Novo Testamento, o Apocalipse ressuscita a figura mitológica de Babel-Babilônia, ainda que o termo já apareça em Atos 7:43 e 1 Pi 5:13, porém sem tal conotação simbólica. O Cidade Antiga surge como representação da confusão político-religiosa que se entregaria à humanidade nos milênios que sucederiam à mensagem cristã. Contudo, é apresentada principalmente como símbolo do poder religioso, distanciado dos princípios evangélicos. A alegoria imponente e apóstata da Grande Babilônia é comparada somente à também secular cidade de Roma, que, para os cristãos, transformou-se em sinônimo de morte e perseguição, devido às infâmias e os martírios impostos aos primeiros seguidores da mensagem de Jesus, nos tempos nascentes do cristianismo.
Com a transferência do poder temporal para o bispo de Roma, a partir de 538 d.C., a cidade imperial, aos poucos, transformou-se na capital espiritual da nova religião, o catolicismo. A partir daí, para facilitar a conversão dos povos considerados pagãos ao domínio do Papa, a Igreja começou a contemporizar com as doutrinas pagas. Aos poucos foi admitido o uso de imagens nas igrejas, e o culto dos santos substituiu, por decreto papal, a simplicidade do culto divino. Por meio de bulas, encíclicas e concílios, a doutrina da Igreja foi se adequando, ao longo do tempo, ao mundo pagão, e os antigos deuses romanos cederam lugar aos santos canonizados pela Igreja. A liberdade religiosa foi abolida, e somente Roma deveria ser obedecida. A Igreja aos poucos se transformou numa Babilônia espiritual, distanciada da simplicidade do Evangelho do Mestre, cujo símbolo de humildade e redenção, a cruz no Calvário, cedeu lugar à púrpura e ao ouro, às riquezas e à suntuosidade dos cardeais e príncipes da Igreja e à tríplice coroa do sumo pontífice romano. O tipo havia encontrado o antitipo. A Babilônia física, material, havia dado lugar à Babel espiritual, tão bem descrita no Apocalipse, pelo grande apóstolo do amor. É natural que o plano espiritual ou as vozes do céu regozijem-se com a queda de tal poder político-religioso. Ap 18:2s. É o que se festeja também no capítulo 19 do Apocalipse, quando as nações da terra, compactuando com tal estado de domínio espiritual, são finalmente vencidas pelo poder do Cristo, pela força do amor e da verdade. O Cordeiro promove a espiritualização do mundo, ocasiona a derrocada dos princípios opostos ao Evangelho, que, por tantos séculos, tem sustentado o poder da Babilônia espiritual. Com a vinda das vozes aos céus, cf. Ap 19:2.is, os Espíritos do Senhor, a luz do conhecimento espiritual iluminará consciências, libertando-as da escravidão secular dos poderes das trevas. Isso provoca a destruição de Babilônia, pois seu poder ilusório se assenta tão somente sobre a ignorância espiritual dos homens. Uma vez esclarecidos, eles mesmos são os agentes que põem fim a esta situação que domina o mundo há tanto tempo. Com a libertação das consciências, comemora-se nos céus, ou regiões espirituais, o esclarecimento dos espíritos da terra quanto às realidades eternas. Em decorrência disso, entra em cena novamente o Cavaleiro Branco, Ap 6:2, visto no início do livro. Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seguiam-me os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Ap 19:2.11,14. A figura do Cristo surge como estrela polar, que guia os exércitos que estão no céu, isto é, os espíritos superiores. Soldados ou emissários do bem, da sabedoria e do amor, sob o comando de seu mestre, Jesus, inauguram na Terra uma nova fase da história humana. Com o simbolismo do cavalo branco, o Apocalipse demonstra a influência do Cordeiro nos acontecimentos históricos do planeta, destruindo, com a luz do conhecimento superior e a vivência do seu Evangelho, os poderes opostos ao bem imortal. Ele pacifica os corações, silencia as guerras e os canhões e mostra ao homem a possibilidade de elevar-se ao infinito, nas asas do amor e da caridade, integrando a humanidade ao concerto sideral dos filhos de Deus. O Apocalipse não nos traz um final feliz, mas um recomeço feliz, cheio de esperanças na bondade de Deus e dos bons espíritos, os exércitos que estão no céu. Ap 19:14, e que amparam a marcha da humanidade pelos milênios e eras. Satanás, a lendária figura do mal. Capítulo 16. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos.
lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto, por um pouco de tempo. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu, e os consumiu. AP 20, ele 3,7 a 9. Se Babel, ou Babilônia, representa no Apocalipse os poderes que dirigiam as consciências distanciadas do bem, a figura mitológica de Satanás, o diabo, é uma grande metáfora do próprio mal. Sintetiza a natureza inferior e negativa que ainda predomina no homem em seus primeiros momentos de caminhada evolutiva, simboliza os equívocos humanos e os sentimentos e emoções inferiores, puramente materiais, tais como egoísmo e o orgulho, as maiores chagas morais da humanidade terrestre. No capítulo 20 do Apocalipse, o diabo personifica os instintos humanos, e é aprisionado e vencido pelo poder de Jesus, ou do Cordeiro, que exprime o mais puro amor, fraternidade e caridade. Das entrelinhas, extrai-se, portanto, que é somente através da vivência plena desses princípios e virtudes que se vencerá o demônio dos instintos inferiores, que tenta aguilhoar o homem ao solo do planeta, desenvolvendo as asas do amor e da caridade, poderá alçar voo ao cosmos, como filho da vida. Com a transformação do mundo pelo amor, os instintos inferiores serão superados ou dominados, como nos mostra o Apocalipse através da alegoria de Satanás sendo preso por 1000 anos, enquanto na terra é inaugurado o reino do amor. Entretanto, a prisão de Satanás por 1000 anos e sua breve soltura, AP 23,7, referem-se também a uma classe de espíritos, altamente perigosos, que foi mantida prisioneira vibratoriamente, por serem prejudiciais à civilização. Outros livros do Novo Testamento nos falam dessa categoria de entidades. Talvez o mais claro seja o apóstolo Pedro, ao comentar em sua epístola que Jesus, vivificado pelo Espírito, no qual também foi empregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes IP 13:18 a 20, grifo nosso. Esses espíritos foram soltos e reencarnaram, dando vazão aos seus instintos brutais, na época da Segunda Guerra Mundial, como generais, cientistas e estadistas que mancharam a face do mundo com seus crimes hediondos. Embora sua índole vil, precisavam de uma última chance no solo bendito da Terra, antes de serem deportados para mundos distantes, compatíveis com seu estado íntimo de violência e maldade. Com o tempo, descobrirão o caminho do bem, em meio aos sofrimentos e às dores que os aguardam nesses mundos primitivos. Nesses espíritos está representada a falange de espíritos satânicos, demoníacos, que foram novamente aprisionados no magnetismo primário, aguardando o degredo para mundos inferiores. A Terra não comporta mais esse tipo de espírito. O juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. AP 20:12, grifo nosso. O livro profético é claro, e não deixa margem para dúvida. Enuncia que aqueles que se encontram do outro lado da vida, os chamados mortos, e os que se julgam vivos deverão ser analisados com base em suas obras. AP 20:12 a 13, 22:12. Não se fala em religião, mas em realização. Cada qual é recompensado de acordo com as suas realizações espirituais, e não de acordo com o rótulo religioso que possui. A realidade íntima de cada um é inegável. A verdadeira situação espiritual interior é a base do juízo emitido pela consciência de cada um,
e foram julgados cada um segundo as suas obras. AP 20:13. Parte 4, o livro do amanhã. A Nova Jerusalém. Capítulo 17. Então veio um dos 7 anjos, e me disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe cristalino. AP 21:9. Ele. Jerusalém é a cidade dos profetas e dos apóstolos, cantada nos salmos e descrita nas visões dos médiuns hebreus. É a síntese dos anseios de uma nação, de um povo. É também comparada figurativamente com a Igreja do Cristo, a Jerusalém de cima GL 4:26, do alto M 1:5, a Cidade Santa, Congregação Universal, símbolo do plano espiritual superior. No Apocalipse é representada como a noiva do Cordeiro. AP 21:9, etc., uma coluna espiritual diretamente ligada aos apóstolos e profetas, ao contrário de Babilônia. Se Babilônia e Roma são apresentadas como símbolo do pecado, da imundície, da confusão espiritual das religiões, Jerusalém é a figura espiritual de um povo dedicado ao seu Senhor, a imagem de uma noiva fiel. A Nova Jerusalém, a cidade espiritual, é, dessa maneira, uma metrópole localizada no plano espiritual, onde os espíritos de mártires, apóstolos e profetas se integram no serviço do bem, visando a ajudar a humanidade. E a cidade da paz, que também é apresentada como símbolo da terra renovada, de um mundo novo e melhor. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. AP 21:22-23,25,27. Um mundo melhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. AP 21:1. Renovado o panorama do mundo pela presença de espíritos melhores, o clima de equilíbrio será estabelecido, e tanto os planos espirituais próximos à crosta quanto a própria superfície planetária refletirão a integridade moral de seus habitantes. Os espíritos rebeldes, os sensuais, mentirosos, materialistas e todos aqueles que não forjaram seu espírito na vivência das leis superiores da vida, não encontrarão abrigo e morada neste novo mundo. Cf. AP 18:2-3, 20:14-15, etc., serão expatriados para outros orbes, outras moradas siderais, compatíveis com seu estado íntimo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idolatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. AP 22:14-15. A Terra, modificada em sua estrutura geológica, adaptada a uma nova situação, para espíritos mais propensos ao bem, é representada como um paraíso, pois haverá ascendido, na hierarquia dos mundos, a categoria de planeta de regeneração. Essa visão profética encerra o livro sagrado do Apocalipse, mostrando que, em todos os acontecimentos, mesmo os que soam trágicos, veja a vontade soberana e eterna daquele que nos ama. Desde os tempos imemoriais, quando o homem terrestre ensaiava os primeiros lampejos do pensamento, passando pelas eras e realizações de todas as civilizações planetárias, a presença amorosa de Jesus, como diretor do planeta Terra,
É constante e aponta sempre uma porta, embora estreita, mas que conduz um mundo melhor. Cf. MT 7:13 a 14. Por mais que o homem veja apenas o mal, as guerras e barbaridades, Jesus permanece como diretor de nossos destinos. Enquanto o leme da embarcação planetária estiver em suas mãos divinas, o mundo prosseguirá lenta e seguramente rumo ao fim para o qual foi criado, habitação feliz de almas em evolução, escola e oficina de trabalho para os filhos de Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. AP 22 2.10,12. Filhos da Terra. Epílogo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ponto. Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. AP 22 2.11,17,20. Durante os séculos que marcaram a história das civilizações, a Terra vem sendo abençoada com a presença de mensageiros, que têm sido enviados para dar impulso ao progresso de todos os povos do planeta. O homem tem aprendido muito ao longo desses milênios, e principalmente agora, nos últimos anos, o desenvolvimento das ciências tem elevado o pensamento, o conhecimento, a fronteiras até então inimagináveis. Em todas as latitudes, tem-se presenciado a ação humana a fim de superar fronteiras para a conquista do progresso. Não obstante todos os avanços, o homem ainda não conseguiu erradicar a guerra, nem mesmo logrou estabelecer a paz em si mesmo. Trabalhou com partículas na intimidade do átomo, mas não conhece o próprio íntimo. Atulha-se de aparatos tecnológicos, mas ainda convive com a fome e a miséria, que atestam sua inferioridade. É vítima de si mesmo, em meio à competitividade, esquece-se de fomentar a cooperação, que poderia auxiliá-lo a preencher o vazio interior, dando sentido à existência. Nesta sede de conquistas puramente materiais, nas lutas pelo domínio e pelo pretenso progresso, expõe-se ao perigo da autoexterminação. Como aconteceu no passado com outros povos, corre o risco de acabar cedendo lugar, no grande palco planetário, a outros povos, outra civilização, que poderia sobrevir a sua no cenário evolutivo do mundo. A angústia, os conflitos pessoais, os dramas milenários são novamente vivenciados, levando o homem moderno a questionamentos a respeito da felicidade e do objetivo da vida, sem que ele se aperceba de seu verdadeiro significado no contexto universal. Embora quaisquer desafios, a embarcação planetária não está abandonada à própria sorte. As mãos invisíveis de emissários do alto estão por detrás de todos os acontecimentos no cenário político e social de vosso planeta, sob a orientação da mente cósmica de Jesus, que tudo preside. O objetivo? Levar o homem terrestre a encontrar-se consigo mesmo e a promover a transformação de si, para que o planeta encontre a estabilidade e a elevação que caracterizarão a civilização do terceiro milênio. A paz jamais será alcançada apenas com tratados e acordos internacionais. Isso não é paz, é mero armistício. Paz implica cessar os conflitos, abandonar a guerra. É necessário despertar a consciência para os valores do espírito. O futuro pertence ao espírito e ao homem terreno. É feito o convite para que ele se encontre, em meio ao aparente caos que domina atualmente o cenário do mundo. Voltando-se para dentro de si, desenvolvendo os valores íntimos, estará o homem apto a empreendimentos objetivos. Mas é preciso que o homem se modifique. O Apocalipse é um alerta à humanidade terrícola,
para que refaça seus valores e posicionamentos ante a vida e se integre definitivamente ao concerto universal, elevando o hino da fraternidade como marca e lema de uma nova raça de homens. Nas terras do Evangelho, um poder bestial se estrutura lentamente, subindo do abismo das realizações humanas no campo religioso e assumindo o domínio de consciências. Esse poder mostra-se como um cordeiro, mas espelha chamas como um dragão, fala de Jesus, mas alimenta o anticristo. Enquanto isso, como no silêncio de um sacrário, a obra do Consolador prossegue sobre a terra, preparando as almas para a emancipação espiritual, para um reino de amor e uma era de paz. Breve vereis a terra sendo liberada das chagas morais que a caracterizaram por séculos, para ascender na hierarquia dos mundos. Os filhos da terra são convidados a modificar a situação atual de seu mundo, começando pelo mundo íntimo e ampliando a renovação em torno de si. A doutrina espírita apresenta a proposta renovadora da vivência plena do amor, do despertamento das potências adormecidas da alma, da planificação do ser pela elevação do padrão vibratório, que se dá pela prática incondicional do bem. Parte 5. O livro em debate. Estevão responde. 1. Muitas religiões falam do fim do mundo, da destruição do planeta ou de um juízo final. Qual é o real significado do Apocalipse? Infelizmente as religiões que se ramificaram do tronco principal, que é o cristianismo, pregado e vivido pelos apóstolos do Cristo, assumiram uma feição de caráter apocalíptico, pregando o fim de todos aqueles que não pensam ou não comungam com as doutrinas que cada uma delas ensina. Principalmente nesse fim de século e milênio, às portas de uma nova era, os religiosos procuram realçar, com suas pregações, um cataclismo total. Afirmam que as forças de Satanás enredarão todos aqueles que não se converteram às suas doutrinas, os quais serão lançados nas regiões infernais, enquanto os puros, os eleitos, ou seja, os adeptos de sua seita ou religião, ascenderão às regiões paradisíacas. O Apocalipse, no entanto, reflete uma série de profecias, através das quais os emissários da divina vontade transmitiram, para o médium do passado, noções de certos acontecimentos, que se passariam em várias épocas da humanidade. Mais precisamente, porém não necessariamente tais eventos ocorreriam no final desta era, que se finda, trazendo apelos para a renovação do panorama psíquico humano. A providência divina visa, de qualquer modo, sempre ao mesmo objetivo, a reestruturação do sistema reinante no planeta terreno. Relatam com antecedência uma série de episódios que marcarão a passagem de milênio, sem, contudo, atribuir uma feição catastrófica a esse momento singular. Acima de todas as profecias, paira a certeza de que, desde a formação primordial da nebulosa solar, que deu origem ao vosso sistema planetário, o Cristo guarda em suas mãos generosas, sob o olhar magnânimo do Pai, os destinos de todos nós. 2. Quer dizer então que não haverá o extermínio da raça humana ou do planeta Terra? Como falamos anteriormente, o Cristo está na direção de todos os acontecimentos planetários, embora o sentido trágico que muitos veem nas mensagens proféticas ou em certos trechos dos evangelhos. Não poderíamos compreender o sentido de Deus criar todo um sistema de vida, sabendo que, em determinada época, haveria de lançar tudo ao caos, à destruição. Seria uma perda de tempo ou um atestado de incompetência da divindade, se assim as coisas sucedessem. 3. Estes acontecimentos prenunciados no Apocalipse seguem uma determinada ordem cronológica ou se darão à revelia, conforme o comportamento dos seres humanos. Pretendeis que Deus seja indisciplinado? Certamente os acontecimentos que se darão nessa época, tão importante para o destino da raça humana, obedecem a um plano, coordenado pelos administradores siderais do sistema do qual a Terra faz parte. No entanto, a expressão ordem cronológica não é bem apropriada,
pois a cronologia sideral poderá diferir da vossa. Deus não se submete aos caprichos humanos, e não espera que os filhos rebeldes tomem esta ou aquela decisão para se adaptar a seus projetos. Na verdade, tudo obedece ao planejamento superior. Para a administração solar, as decisões já estão traçadas desde o início dos tempos, cabendo aos homens adaptarem-se à realidade espiritual dos fatos ocorridos, sob a orientação dos mensageiros siderais. Torna-se falha, portanto, qualquer tentativa humana de estabelecer as datas das ocorrências futuras, porque, na esfera das realidades cósmicas, trabalha-se com conceitos dimensionais e campos energéticos, e não conforme os padrões humanos. De acordo com este conceito de dimensão, os acontecimentos que se desenrolam no cenário dos mundos só poderão ser percebidos por aqueles cuja faculdade psíquica possa penetrar nos registros etéricos, seja por capacidade própria ou dirigido por uma inteligência superior. Para esses profetas ou médiuns, porém, as cenas presenciadas nem sempre farão sentido, por não se encadearem numa sequência que obedece à lógica humana. É necessário que estejam de posse do mecanismo de análise ou interpretação dos fatos presenciados para que possam compreender o significado de suas percepções. O próprio João Evangelista experimenta esse estranhamento, que assinala no texto apocalíptico como a intervenção eventual do anjo ou mensageiro sideral a fim de explicar suas visões. Vejamos ainda o importante esclarecimento do apóstolo Paulo sobre tais características da faculdade mediúnica: o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação em Cu 14:5. Aqueles que estudam os fatos revelados sob a forma de alegorias proféticas podem estabelecer um paralelo histórico para a parte da previsão que se cumpriu. Sob o impulso do mundo espiritual superior, pode-se chegar a conclusões a respeito dos próximos eventos que se darão no palco da vida planetária. Sozinho, no entanto, o homem comum poderá se perder em meio às interpretações desencontradas, tão comuns nos meios religiosos. A sequência desses acontecimentos, reiteramos, poderá ser mais precisamente analisada com a colaboração dos espíritos superiores. 4. Muitos estudiosos do assunto afirmam que, durante o desenrolar dos últimos acontecimentos, haverá intervenção, em nosso mundo, de inteligências de outros planetas. Isso é verdade? Desde eras remotas que a Terra é palco de atenção de outras inteligências, que vêm aqui para auxiliar os humanos erguerem-se na escala dos mundos. Todavia, não deveis esperar que sucedam eventos fantásticos e extraordinários, pois, se não aprendestes nem ao menos a resolver as pequenas coisas que estão mais próximas de vós, por certo se constituiria perda de precioso tempo a busca por aventuras para além dos limites de vosso mundo. Na hora certa, a administração espiritual do planeta permitirá o contato mais intenso com outras inteligências, conforme o homem haja se libertado de grande parte de seu orgulho e egoísmo, preparando-se intimamente para a vida social de seres mais elevados. O fato de saber que sois assistidos por irmãos mais experientes deveria fazer-vos mais gratos à divina providência, que vos assiste, amorosa, e incitar-vos à aquisição dos valores imperecíveis do espírito, os únicos que vos capacitarão para o contato mais direto com as comunidades felizes, que habitam as outras moradas da casa do Pai. 5. Como ter uma visão mais ampla dos escritos ao apóstolo João, no Apocalipse. A escrita profética é cheia de símbolos e alegorias, que poderão ser interpretados de diversas maneiras ao longo dos séculos, de acordo com as possibilidades intelectuais e cognitivas de cada geração. No entanto, graças aos ensinamentos do Espiritismo, podemos interligar diversos fatos históricos ao conhecimento espírita, compreendendo melhor as visões do grande médium de Patmos. A linguagem bíblica, por ser simbólica, nos exige o domínio de determinados elementos que encontramos nas próprias páginas do livro sagrado,
para que entendamos o que o apóstolo queria dizer com as imagens fortes de que se utilizava para comunicar às igrejas da sua época a divina revelação. O Apocalipse é um livro histórico profético, abrangendo diversas épocas da história da humanidade, convergindo, em suas divinas instruções, para um período denominado fim dos tempos, quando seria estabelecido de forma definitiva, na terra, o reino de Deus,